Segundo Samuel, capítulo 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Este lhe diz que um seu descendente o fará, pacto incondicional para sempre. Deus, Davi, um seu descendente, reinará para sempre. E sucedeu que, já estando o rei assentado em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Vê que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora no meio de cortinas de uma tenda. E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, e dize tu a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Porventura edificarás tu uma casa para mim, para que eu habite nela? Enquanto ao contrário, em casa nenhum habitarei. Eu desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel para fora do Egito, até este dia de hoje, mas tenho andado para cima e para baixo, em uma tenda, um tabernáculo, e em todo lugar em que andei, para cima e para baixo, com todos os filhos de Israel, porventura falei eu alguma palavra a algum de os juízes de as tribos de Israel, a quem ordenei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da cabana das ovelhas, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que tu foste, e cortei fora a todos os teus inimigos, para fora de diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes homens que há na terra. E designei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que ele habite no seu lugar de sua propriedade, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes fizeram. E desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te estabelecerá casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua semente, o qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se ele vier a transgredir, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de tua face. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de tua face. Teu trono será estabelecido para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e assentou-se diante da face do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E qual é minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, ó Senhor Deus, senão que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento de um homem, ó Senhor Deus? E que mais pode Davi adicionar ao falar a ti? Pois tu, ó Senhor Deus, bem conheces o teu servo. Por causa da tua palavra e segundo o teu próprio coração, fizeste toda esta grandeza, declarando-a a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus. Por ninguém há semelhante a ti, e nenhum outro Deus há senão tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, nação única na terra, a quem Deus foi resgatar, por povo para si mesmo, para fazer o nome para si e para fazer por vós estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste para ti, para fora do Egito, de entre as nações e seus deuses, e confirmaste para ti mesmo a teu povo Israel,
para ser por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o Deus deles. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como tu tens falado. E seja o teu nome para sempre magnificado, para que se diga, o Senhor dos Exércitos é o Deus sobre Israel. E seja a casa de teu servo Davi confirmada diante de tua face. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo, edificarei para ti uma casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o orar esta oração a ti. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tu tens prometido a teu servo este bem. Seja, pois, do teu agrado agora abençoares a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de tua face. Pois tu, ó Senhor Deus, disseste isto, e com a tua bênção seja para sempre bendita a casa de teu servo. Segundo Samuel, capítulo 8. Vitórias de Davi sobre várias nações. Ele reina com justiça. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-ama para fora das mãos dos filisteus. Também feriu os de Moabe e os mediu com cordel de medir, fazendo-os deitar por terra, a saber, ele media 2 extensões do cordão de medir para fazer matar, e media a plenitude do 3º cordel de medir para manter vivos. E assim ficaram os de Moabe por servo de Davi, trazendo-lhe tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre a margem do rio Eufrates. E Davi capturou dele 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens a pé. E Davi cortou o tendão de jarrete de todos os cavalos dos carros, mas reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi mortalmente feriu dos sírios 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, trazendo-lhe tributos. E o Senhor preservou a Davi por onde quer que ele ia. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, enviou Toi, seu filho, Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar pelo seu bem-estar e para bendizê-lo por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer tenha sido homem que de contínuo fazia guerra contra Toi, e na sua mão ele trazia vaso de prata e vaso de ouro e vaso de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que ele havia sujeitado, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e do despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi fez para si mesmo um nome, quando voltou ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000 homens. E ele pôs guarnições em Edom, através de todo o Edom, pôs ele guarnições, e todos os edomeus ficaram por servo de Davi. E o Senhor preservava a Davi por onde quer que ele ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi aplicava a sentença de julgamento e reta justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías era o escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sob os quereteus e os peleteus. Porém, os filhos de Davi eram governantes em chefe.
Segundo Samuel, capítulo 9. Davi trata com bondade Mefibosete, filho aleijado de Jonatas. E disse Davi: porventura, ainda alguém que tenha restado da casa de Saul, para que lhe faça eu benevolência por amor a Jonatas? E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu sou eu. E disse o rei: não subsiste de resto nenhum homem da casa de Saul, para que eu lhe faça a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Jonatas ainda tem um filho vivo, o qual é aleijado de ambos os seus pés. E disse-lhe o rei: onde está ele? E disse Ziba ao rei: eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi enviou mensageiros e o tomou para fora da casa de Maqui, filho de Amiel, desde Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e caiu sobre o seu rosto por terra, e se prostrou em reverência. E disse Davi: Mefibosete. Ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo te farei benevolência por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para ter tu voltado a olhar para um cão morto, tal como eu? Então o rei Davi chamou por Ziba, jovem servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa eu tenho dado ao filho de teu senhor. Tu, pois, cultivarás para ele a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, ordenou a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho ainda pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés.